Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se andar em sua luz e confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Convido a igreja a colocar-se em pé e abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmo, número 34, e versos 6, 7 e 8. Salmo 34, versos 6, 7 e 8. Nos diz a palavra do Senhor: Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa confiança está no Senhor, irmãos. Se confiamos no Senhor, nada nos faltará. Senhor nosso Deus, somos gratos por essa linda oportunidade. Muito obrigado por aqui estarmos, ó Deus, e adorar o Teu nome. O Senhor nos conceder essa noite, depois de um dia de trabalho, o Senhor nos concede uma noite para adorar a Ti, para ofertar, aleluia, esse culto em adoração ao Teu nome, abençoando a cada um dos Teus filhos, Senhor. Dê a Tua paz ao coração, alegra, Senhor, com Teu Espírito Santo, que possamos ter um culto abençoado e conduzido pelo Teu Espírito. Fala conosco, Senhor, através dos hinos cantados, do testemunho da Tua palavra, que o nosso coração seja sensível em ouvir a Tua voz esta noite, ó Pai. Nós Te louvamos em nome do Senhor. Graças a Deus. Quero convidar aqui a nossa irmã Gleisiane para adorar ao nome do Senhor Jesus. Geisiane, né? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar com o hino da nossa harpa de número 151. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quereram consagrar-se
para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me a tua vontade e a tua santa grei. Deixar-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvi tua voz eu quero, e neste mesmo som. Aleluia. Vamos louvar também com o hino de 291. Jesus. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Deixa a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém, Jesus. Agradeço pela oportunidade. Jesus, abençoe. Graças a Deus. Deus abençoe a nossa irmã que tem adorado a Deus esses dois hinos. Esse hino, irmão, fala muito. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quantos estão trocando a sua cruz, irmãos, aí por coisas tão passageiras? Sabemos que devemos preservar, porque um dia vamos ser recompensados por isso. Nosso jovem Gabriel estará lendo a leitura oficial do culto desta noite e em seguida nós orando com a igreja e após a nossa irmã Mara estará adorando o nome do Senhor com o hino. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Salmo 47. Diz assim: aplaude com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei. Cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam.
para serem o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Amém? Graças a Deus. Sabemos que Deus reina para todo sempre. O governo é dele, é ele que tudo pode e faz aquilo que nós não podemos fazer. Que nós viemos fazer parte deste reino para estar pregando o evangelho e que através de nós o povo veja o exemplo de Cristo para a honra, a glória e o louvor do nome dele. Amém? Vamos orar, amada igreja. Pai nosso que estás nos céus, Jesus, aqui estamos neste lugar para te adorar, para te glorificar, para te exaltar, te bendizer na beleza da tua santidade. Sabemos que só tu és, só tu podes. Muitos não entendem, muitos às vezes se perguntam, Jesus, o porquê do que está acontecendo, o porquê das coisas. Mas o Senhor é Deus, é o Senhor que está no controle de todas as coisas. E ninguém pode contra ti, Jesus. Só tu és, só tu pode e faz o impossível. Sabemos, Jesus, que tu estás conosco. Pai nosso, venha nos conduzir de acordo com a tua vontade, Pai nosso. E que a tua vontade e as tuas promessas prevaleçam sobre cada um de nós. Que o teu reino avance e que o teu nome seja glorificado, adorado e exaltado pelos séculos dos séculos. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir então a nossa irmã Mara, que vai adorar ao Senhor. E após a irmã Célia, a pastora Célia também estará trazendo aqui uma palavra para a igreja. A irmã Célia, ela, devido ao seu trabalho, é difícil ela estar no culto de quinta-feira, mas hoje o Senhor concedeu essa oportunidade e vai estar trazendo uma palavra para a igreja. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Nunca mais o mundo vai ouvir a voz do povo que aqui dá glória a Deus. Nunca mais o canto de aleluia ouvirá, pois vamos cantar lá em Sião. Nunca mais tristeza e solidão, morte, dor, angústia e lamentação. Tudo isso nunca mais vou ver e nem sentir, quando pra Sião enfim partir. Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração, de tanta alegria, não vai resistir. E a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos ver os sinais. Quero ouvir de perto ele dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. Sonho com as ruas de Jerusalém,
fortaleza e os muros de cristais. O trono do Senhor eu pela fé já posso ver, e dele o rio da vida a correr. Fico imaginando como deve ser o rosto do amado Salvador. Quando os meus olhos, os seus olhos contemplar, de felicidade vou chorar. Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir. E a Jesus eu hei de conhecer e em suas mãos ver os sinais. Quero ouvir de perto ele dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. Em nome de Jesus. Saúdo aos queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 20. Leamos esse texto para a nossa meditação. 20 de João. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e lhe disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia. Entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobria a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Tem outra versão que diz que estava dobrado num lugar à parte. Finalmente, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Amém. Que palavra maravilhosa essa, que realmente alimenta a nossa fé. Porque se Jesus tivesse se encarnado, cumprido o seu ministério, morrido numa cruz por nós, teria sido tudo muito grandioso. Mas ninguém tinha vencido até então a morte. Jesus foi o único que venceu a morte. Ele ressuscitou. Aqui estavam as mulheres, os discípulos, todos abismados com o que estava acontecendo, porque iam no sepulcro chorar a morte do mestre querido e viram que ele não estava mais ali. E se a Maria Madalena achou que tinham roubado o corpo de Jesus, mas os discípulos ouviram Jesus dizer muitas vezes que ele venceria a morte.
E o mais curioso, queridos irmãos, é esse detalhe, que na Bíblia nada é por acaso, que diz que o lenço da sua cabeça estava dobrado num lugar à parte, os lençóis no chão, né, que era enrolado o corpo, mas o lenço que cobria a sua cabeça estava dobrado. Você sabia que entre os judeus havia um costume que quando o Senhor deixava o guardanapo dobrado em cima da mesa e se retirava, ninguém podia tocar naquela mesa, porque ele estava dizendo com aquele guardanapo dobrado que logo ele voltaria para terminar a refeição. Você consegue entender o que o Espírito Santo nos diz nesta noite? Aquele lenço não foi dobrado por acaso, era como se ele estivesse dizendo: eu vou, mas eu voltarei. Aleluia! Isso realmente alimenta a nossa fé. Jesus não nos deixou órfãos. Ele foi para a casa do Pai preparar lugar. E ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Às vezes não calculamos o tamanho da aflição que ele nos permite passar. Mas ele nos disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se até a morte ele venceu, nós também venceremos, porque a Bíblia nos garante que quando ele voltar, quando romper, né, esse céu de glória, nós que estivermos vivos seremos transformados, e aqueles que já tombaram, né, no sepulcro, esses serão ressurretos. Esse Deus é maravilhoso. Apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, vale a pena continuar ao lado desse Deus, vale a pena continuar servindo a esse Deus, porque ele é um Deus vivo, ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é uma coisa, ele é uma pessoa, ele é um Deus presente, ele está conosco nas nossas lutas, né? E está também à destra do Pai, e um dia voltará para realmente nos buscar, para estar para sempre com ele nas mansões celestiais. Vale um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia, né? Vamos abrir a nossa harpa. Como nós temos essa esperança, o hino número 547, que nos garante que ele está voltando. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita contemplou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. É o templo está deserto, sua pregação cessou, é notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar.
Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que lindo hino. Sabemos que tudo nos mostra que Jesus está às portas. As profecias estão se cumprindo e o Rei está voltando. Aleluia. Vamos ouvir agora uma palavra com o nosso diácono Giovanni. Vai trazer uma palavra para a igreja. E após o irmão Giovanni, eu vou estar lendo uma palavra concernente às contribuições, e a Mamara prepara mais um hino para estar adorando enquanto nós contribuímos com a igreja. Quero saudar os irmãos na paz do Senhor. Amém. Deixar uma rápida palavra aqui, que está em Mateus, capítulo 5, a partir do verso 13, diz assim: Vós sois o sal da terra, e o sal foi insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, se não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no revelador é a da luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Essa palavra aqui, confesso aos irmãos que eu já tenho meditado ela já há alguns dias, e eu se deparei com Deus, conversei com Deus, falei: Deus, nesse mundo que nós estamos vivendo, como é que a gente está sendo sal e luz na terra? Porque nesses últimos dias, nessas últimas horas, muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas estão aparecendo nos dias de hoje. E como que a gente está sendo sal e luz da terra? Ontem eu estava conversando com um jovem, e eu estava falando para ele assim: olha, eu congregava quando era mais novo, por volta de 9, 10 anos, em Paranavaí, morei em Paranavaí, e a igreja era pequenininha, e quando os irmãos, os pastores começavam a cantar o hino congregacional, o fogo caía na igreja. Eu falei: hoje, eu ouço muito hino congregacionais, e não tem mais aquele fogo. Aí eu falei para ele assim: sabe o que está acontecendo no dia de hoje? Muitos crentes estão deixando de trazer a lenha para o altar, porque a palavra de Deus fala que a gente, quando traz a lenha para o altar, é sinal a presença de Deus ainda está ali. E quando não está tendo mais a lenha no altar, nem fogo, nem fumaça, porque a presença de Deus já não está mais naquele lugar. Eu falei, nesses últimos dias, eu falei para ele: nós temos que buscar mais a Deus, buscar mais a palavra de Deus, santificar mais, porque Deus está voltando. Hoje Deus está falando: estou voltando. E muitos de crentes estão dormindo. Como é que está sendo sal? Como é que está sendo luz? Como é que estão pregando o evangelho? Os dias estão sendo muito corridos, as horas. Eu creio que, por mais que é quinta-feira, eu creio que muitos irmãos estão cansados da semana de serviço, acorda cedo, vai correndo trabalhar, vai estudar, às vezes não dá nem tempo de ir para a igreja,
ou vem um ou outro para a igreja, mas vem na força, porque sabe que a vitória é certa, por mais que é um culto de vitória. Aí você fala assim, mas meu Deus, e aí? Eu não alcanço a vitória, o que está acontecendo? É uma palavra que Mateus relata, que nós temos que ser sal, luz na terra, aguentar, que nem diz o português de fora, os rojão, as provas. Ontem eu estava comentando que esse jovem ontem falou assim, rapaz, ontem eu entrei numa igreja onde ninguém, nenhum jovem foi lá me abraçar e nada. Fui visitar uma outra igreja, cheguei lá, todos os jovens que nem conhecia, me abraçou, parecia que eu era de casa, parecia que fazia muito tempo que eu estava fora de uma igreja. Aí eu lembrei da passagem do jovem que vai para o mundo e quando ele volta, o pai entrega o anel como se voltasse para casa, como fosse aquela ovelha perdida que sai e o pastor vai atrás dela e traz de volta. Falei para ele assim, filho, fica tranquilo. Isso aí é uma das primeiras provas que você está passando. Fica tranquilo. Eu fui no comecinho do ministério também, passei algumas lutas, mas estou aqui firme. Estou diante da presença de Deus. Não desista. O chamado de Deus na tua vida é muito grande. Então eu quero deixar essa palavra para os irmãos, Mateus 5, versículo 13, 14 e o 16, que nesses últimos dias a gente tem que ter sal, luz na terra. Quando menos esperar, Jesus já arrebatou a igreja. Amém, meus irmãos? Quero deixar a oportunidade, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmã Giovanni, que continua sempre disposta em servir ao Senhor. Convido aqui a irmã Mara, que vai estar louvando ao Senhor. Eu gostaria de ler 2 versículos na palavra de Deus, em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Sabemos que é essa promessa que Deus tem para aqueles que estão prontos em servir ao Senhor, não somente com a sua voz, mas com tudo que o Senhor lhe der. Com o teu ganho, com o teu salário, o Senhor tem honrado e sabemos que quem honra o Senhor, Deus retribui em dobro. Aleluia. Convido a igreja a colocar-se em pé e estarei orando e em seguida o diácono Giovanni estará recolhendo as contribuições. Senhor nosso Deus, mais uma vez elevamos nosso pensamento diante de Ti. Senhor, abençoando a cada um dos Teus filhos que irá contribuir com a Tua obra. Senhor, que as Tuas bênçãos que estão na Tua palavra seja sobre a vida dos Teus filhos, que de nada venha ter falta, abençoando com toda sorte de bens, ó Deus. É o que nós te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Mais uma vez cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Número 9. Outra vez o mar. Outra vez o mar, meu barco balançou, e o forte vento então de novo me assolou. Mas desta vez, Senhor, sozinho me senti, pois quando eu olhei no barco não te vi. Então quando eu pensei que ia perecer, andando sobre o mar, Jesus eu pude ver. Em minha direção, sua mão se estendeu. No mesmo instante o mar e o vento repreendeu.
entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Então, quando eu pensei que ia perecer andando sobre o mar, Jesus eu pude ver em minha direção. Sua mão se estendeu. No mesmo instante o mar e o vento repreendeu. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Aí eu entendi que cuidarás de mim, e mesmo sem te ver, eu sei que estás aqui. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Se firme está minha fé, eu posso descansar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Se firme está minha fé, posso andar sobre o mar. Te amo, ó Senhor, perdão por reclamar. Amém. Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Será que só eu que jantei? Irmãos, hoje o dia para mim foi muito corrido, graças a Deus. E eu cheguei em casa, tomei um banho, aí a Graziane fez uma espécie de uma galinhada, eu jantei e eu deitei na cama. Eu confesso que o corpo queria ficar. Mas a alma, ela tem sede de vir para a casa do Senhor. Esses dias eu estava doente e eu falei, eu não vou para a igreja. E eu me arrependi de não ter vindo. Eu falei, aí que eu deveria estar lá na casa do Senhor. Porque aqui é o melhor lugar para estar, na presença de Deus. E eu ainda tenho a esperança e tenho a fé de ser salvo e ir para a glória, porque esse é o objetivo da igreja. E algo aconteceu essa semana que chamou muito a minha atenção a respeito do homem, do ser humano, daquilo que somos, como vivemos. E eu abri a Bíblia aqui, numa parábola, em Lucas capítulo 18, e o verso 14 diz, digo-vos que este desce justificado para a sua casa, e não aquele porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus conta uma parábola porque a parábola do fariseu e o publicano. Ele propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo,
por se considerarem justos e desprezavam os outros. Está lá em Lucas, capítulo 18, e a partir do verso 9. Havia pessoas que confiavam em si mesmo, e se achavam melhor que os outros. Justificavam e desprezavam os outros. Irmãos, você indo aqui para Sarandi, aqui pelo Jardim Liberdade, quando você passa por baixo daquele viaduto entre Sarandi e Maringá, há um terreno ali que um casal começou a construir. Vou dizer construir, ele começou a montar a sua moradia ali, com o resto de construções, com o resto de madeirite, com essas telhas que eles encontram em entulhos. Eles têm uma carroça, têm um cavalo. Está ali o casal. E quando eu estava passando por ali ontem, o sinal fechou e eu parei bem de frente. Enquanto o sinal estava fechado, eu comecei a observar. Eles estavam fazendo planejamento da sua moradia. Eu vou em muitas construções, irmão, porque eu entrego vidro temperado, entrego portas, janelas, e eu vou em muitas obras. E eu encontro engenheiros, arquitetos, fazendo os seus planejamentos para a execução das suas obras. O que eu quero dizer com isso? E eu fiquei pensando, o que Deus começa a ver e o que Deus entende? Porque eles estavam animados com aquela construção. E faziam um sinal, nós vamos fazer assim, vamos fazer assim. Não, o que você acha fazer assim? Simples de tudo. Esse texto que eu li vai falar que o publicano subiu junto com o fariseu para orar. E o fariseu batia no peito, O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais, homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador que sou. Às vezes nós confiamos na nossa capacidade, naquilo que temos, naquilo que possuímos, e nos sentimos maiores do que os outros, mais importante do que os outros, porque temos, porque conquistamos, porque somos. E eu fiquei imaginando essas duas questões que eu acabei de dizer. E Deus, o que pensa? Deus vê da mesma forma. Quando eu leio isso aqui, quando eu leio isso aqui em Eclesiastes, no capítulo, deixa eu me ver aqui, no capítulo 7, e o verso 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o temem o temem em consideração. Melhor é ir num lugar onde tem um velório do que ir numa festa. Porque quando nós vamos num velório, irmão, de alguém que nós conhecemos ou passou por nossa vida, de alguma forma você começa a imaginar como viveu aquela pessoa e como está sendo o fim dela. E nós seremos os próximos. E tudo que ela conquistou, de tudo que ela fez, se findou ali.
Então nós não devemos nos sentir melhores ou maiores do que alguém, porque nós somos todos iguais e todos nós, um dependemos do outro para sobrevivermos, para fazermos a obra do Senhor. Que esta palavra fique ao nosso coração, né? Uma palavra simples, bem rápida, mas foi a palavra que Deus tocou no meu coração. O que se humilha será exaltado, e o que se exalta será humilhado. E quantas das vezes nós nos sentimos, às vezes mais pequeno do que as outras pessoas, né? Nós nos sentimos pequenos, incapazes, mas o Senhor nos capacita para fazer a diferença. A Bíblia diz que Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? Vamos orar, vamos nos unir às nossas forças nesses últimos dias na face da terra, porque o Senhor Jesus está voltando e quer que a sua igreja se humilhe para ser exaltada, quer que a sua igreja faça a diferença, como o nosso irmão falou aqui, ó. Nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. O sal, se ele não for presente ali no alimento, a comida fica ruim. Não pode ser muito e não pode ser muito pouco. Tem que ser na medida certa. Vamos unir as nossas forças para fazer a diferença. Amém? Fique com essa palavra no seu coração e que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Que bom, né? Ouvir os irmãos e poder aplicar no nosso coração cada palavra que foi dita aqui, cada canção que foi cantada. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão participando desse culto e com essas palavras. Os irmãos rendem ações de graças. Graças a Deus, né? É bom sempre nós rendermos ações de graça, né? Nossas mãos têm que sempre levantar para agradecer a Deus, porque o nosso Deus, Ele sempre fala conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu queria repartir mais tempo ali com o irmão Ronaldo, palavra muito boa que ele estava nos trazendo, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Eu hoje dormi muito pouco, né? Esses dias nós estamos tendo muita reunião. Eu fui dormir, já era madrugada. Passei um dia cansativo, porque quando a gente não dorme, eu não consigo dormir de dia. Não consigo dormir. A luz do sol bate já assim, clareando o dia. Muito cedo eu já acordo, muito cedo mesmo. Eu não consigo, não sei como as pessoas conseguem, por exemplo, trabalhar e organizar a vida quando trabalhar à noite. Eu acho que eu seria uma pessoa que não conseguiria fazer isso. E passando esse dia hoje muito cansativo, para lá e para cá, fui acertar umas coisas minhas, pessoais. Nós nos reunimos na nossa casa, eu e minhas filhas, e a minha filha mais velha, a Emily, ela tem um método de conversa que ela trouxe da faculdade, e esse método chama-se tutorial, tá? E é o método que a medicina aplica quando tem um desafio de um paciente. Então, cada um tem que fazer uma parte, como numa equipe, para que aí cada um possa ter uma participação, tá? E aí então chegar a uma vitória, a um êxito, a um fim, né? De que aquele paciente, num ato cirúrgico, seja plenamente, ou pelo menos plenamente restaurado. Nós usamos esse método para nós conversarmos alguns problemas. E aí, no final, cada um tinha que dizer uma palavra daquilo que tinha
sido a mais importante da conversa, porque eu acredito que educar uma família tem que ser dessa natureza, através de diálogo, através de conversa. Nós sempre primamos na nossa casa por conversar. E Deus, na hora, me deu uma palavra para mim trazer para minhas filhas, e eu ministrei uma palavra. E como diz assim, que o fogo tem que ser trazido da casa da gente, né? O que a gente tem lá, a gente tem que trazer aqui também, né? As nossas experiências também, como o irmão Ronaldo aí falou que passou e viu lá quando ele parou num semáforo, numa esquina, enfim, né? Então, quer dizer, ele trouxe dali do seu cotidiano, da sua vida, né? O irmão Giovanni falou do amigo, né? Que ele tinha, que não foi abraçado, não foi acolhido, não foi atendido dentro da sua necessidade afetiva de receber um carinho, um abraço, uma atenção, né? Eu até fico feliz que eu não estive aqui essa semana e soube do irmão Reginaldo, minha esposa falou para mim até inclusive, olha, teve uma pessoa que voltou, reconciliou, né? Eu quero que você sinta-se acolhido, abraçado, atendido e que saiba que você é muito especial para Deus e que você sempre venha se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, né? Amém? Então, cada um tem sua experiência, traz do seu cotidiano, da sua vida. Já pensou se o nosso irmão Zé Alves fosse contar as suas experiências no alto aí dos seus 92 anos, 93, né? Nós podíamos fazer uma vigília aqui que ele não ia contar nem um pouquinho, sua esposa também, né? Os filhos que teve, enfim, que tem, né? As experiências de vida. Então é assim, nossa vida é um culto, e o que nós temos, nós apresentamos ao Senhor. E hoje eu quero então que nós voltemos a nossa atenção para a carta de Paulo aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Eu até gostaria de frisar aqui, meus irmãos, que aqui estão alguns conselhos ou recomendações do apóstolo Paulo a uma igreja muito amada. A igreja de Filipe, nos dizeres de Paulo, era sua coroa e sua alegria. Você já pensou que dizer bonito esse, né? Vós sois minha coroa e minha alegria. A igreja de Filipe era assim para ele. Essa igreja ela nasceu num parto de dor, porque quando Paulo estava em Filipe, ele foi ultrajado, ele foi surrado, e à meia-noite ele e Silas cantavam um hino ao Senhor. E foi aonde o primeiro convertido dessa cidade apareceu, que foi o carcereiro de Filipe, né? Também Lídia, que era vendedora de púrpura. Essa igreja, ela se associou com Paulo. Ela se tornou, então, uma parceira. Uma igreja que tinha uma parceria com o apóstolo Paulo. Como é bom quando você tem alguém que pode te socorrer nas suas necessidades. Como é bom quando você diz assim para alguém, você é meu parceiro. Eu quero dizer, irmão João, irmão Ronaldo, que vocês são meus parceiros agora aqui. E nós somos parceiros de Deus, porque cooperamos com Deus. Tem muita gente que não está entendendo isso, mas nós vamos orar por eles, para que eles possam entender, né? Então é muito bom. Paulo, ele aqui, para essa igreja, ele faz algumas recomendações. Quando você é parceiro de alguém, você aconselha esse alguém, orienta, dirige, fala algumas palavras, como o nosso irmão Giovanni falou para o seu amigo, né? E fala para os jovens, né? E essa palavra aqui, ela é muito linda,
quando Paulo disse que eles eram a alegria e a coroa. Já pensou você ter um parceiro dizer assim: você é minha alegria, você para mim representa como uma coroa de vitória, uma coroa sobre mim, né? Então é assim, né? Coroa era chamada no grego de Stéphanos, né? Que era aquele laurel que se colocava na cabeça do vitorioso nas Olimpíadas. Não era colocado medalha no peito naquele tempo. Era colocado um Stéphanos. Isso é coroa. Então era alguma coisa ali que se colocava como louros na cabeça e ele recebia o aplauso da multidão, né? Ganhando essa coroa que era a ambição do atleta, que era o alvo, o foco desse atleta. No entanto, aqui Paulo ele diz que a igreja é coroa dele. Da carreira que ele estava correndo, da luta que ele estava lutando, do combate que ele estava combatendo, a igreja de Filipe era então esse louro, esse Stéphanos, né? Para traduzir essa coroa que Paulo tinha, né? E aqui, no capítulo 4, ele traz uma das últimas palavras para essa igreja, né? Como se ele estivesse dizendo para os filipenses que era a coroa dele, né? Da vitória dele nas fadigas, nos empenhos, que ele, como atleta de Cristo, então tinha essa igreja. E ele fala assim no capítulo 4, meus irmãos, a quem amo e a que tenho saudade, vocês são minha alegria e minha coroa. Olha o que ele começa aqui a aconselhar. Ele diz assim: permaneçam firmes no Senhor, amados. A vitória é de quem permanece firme. Essa é uma palavra muito boa para nós. Permanecer firme em tempos de dificuldades. A firmeza no Senhor, irmãos, ela é uma necessidade imperativa. É como se Paulo estivesse dando um mandamento. Ele está imperando. Permaneça firme. Essa é a palavra para nós, nessa noite. Permaneça firme. Nós temos combate, nós temos luta, nós temos dificuldades, mas nós precisamos ter coragem, ter força para lutar, né? Há perigos hoje internos e há perigos externos. Antigamente nós lutávamos mais com os perigos de fora. Hoje parece que os perigos piores são os perigos de dentro. Os perigos de dentro. Permanecer firme quando parece que as pessoas querem se desanimar. Na igreja, então, havia isso, né? As dificuldades de falta de comunhão, você vai ver que ele fala aqui no versículo 2. Rogo a Evódia e a Sintique que vivam em harmonia. Essas duas irmãs parece que estavam meio brigadas. Permaneçam firmes. Logo após, tem duas irmãs aí que podemos até considerar naquela bom sentido, eram as irmãs do coque, as irmãs assim do círculo de oração, né? Que estava ali, que irmãs abençoadas, bonitinha, caprichosinha, mas parece que elas não estavam se dando muito bem, né? A harmonia nos relacionamentos, irmãos, é muito importante para a igreja permanecer firme. Eu vou repetir. A harmonia nos relacionamentos é muito importante para a igreja permanecer firme. Quando há desarmonia, vem o desânimo. Vem o desânimo. Nós estamos no culto aqui da vitória. E às vezes nós temos problema assim. Essas duas irmãs ocupavam posições importantes na igreja. Elas eram cooperadores do apóstolo Paulo. Cooperadoras no evangelho. Mas em algum momento elas sofreram algum problema entre elas.
O que é bonito aqui, irmãos, é o nome delas. Evódia significa bom perfume, doce fragrância. E Sintique quer dizer boa sorte, né? Elas estavam vivendo agora não como mais um bom perfume, não como mais, mas com intriga. E é muito perigoso. E Paulo vai levando, né, essa argumentação e vai dizer dessa firmeza de que se percebe na harmonia. Pode ver. Como é que você percebe se você está firme no Senhor com a sua esposa? Quando está tudo em harmonia. Eu acredito até que quando não há harmonia, até a comida sai ruim. Não sai boa. Quando não há harmonia, a organização da casa parece que nem funciona direito. Quando não há harmonia, é isso. O sentimento do apóstolo Paulo é esse. Ele diz assim: eu rogo, vocês que são minha alegria, que permaneçam firmes no Senhor, mas em harmonia. Olha só, o que eu rogo a Evódia, versículo 2, e também a Sintique, é que vivam em harmonia no Senhor. Harmonia. O que é contrário? Harmonia, irmãos, é visto na música. Eles têm que ter o compasso do ritmo, da melodia, mas se não houver harmonia, desentende tudo. Se alguém sair daquela sintonia, não funciona. E a igreja também sofre isso, irmão. O que nós estamos precisando? De que o doce Espírito Santo, que é o regente da igreja, mais uma vez, venha trazer essa harmonia para a igreja ter vitória, em nome de Jesus. Uma igreja não pode viver em desarmonia. A desarmonia, irmãos, é contrária à fraternidade. Se nós vivermos em desarmonia, nós nem podemos mais chamar o outro de irmão. Como é que você chama o outro de irmão? Porque é teu companheiro. Por que eu chamo Jonas, meu irmão, Ronaldo, meu irmão? Nem preciso que vocês de imediato fiquem chamando pastor. Não, meu irmão. Eu não tenho essa vaidade. Pastor, sim. Mas eu quero ser chamado de meu irmão. Meu irmão. Para nós andarmos juntos. E eu estava falando isso em casa. Vocês são irmãs. Vocês são irmãs. De vez em quando dá umas desafinadas, né? Acontece em toda a casa, né? E o pai está ali para quê? Né? Para que o pai está ali? E os filhos que nós temos, é para conversar, né, Maneide? Saber se entender. O pai está ali, para ver como é que está a harmonia. E olha, a desarmonia, irmãos, aqui, ela é vista na própria natureza. Olha o versículo 3 aí, que diz: sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Irmãos, a igreja tem que ser marcada por trabalho conjunto, pelo auxílio, como se as nossas juntas, elas estão tudo em harmonia. Quando a gente anda, você já pensou que anda tudo em harmonia? A cabeça não diz assim, eu quero ficar para trás. Não. Se a cabeça ficar para trás, fica tudo esquisito. Tem que haver harmonia, né? Nós estamos falando aqui, enquanto eu estou falando aqui, tem que haver harmonia entre minha cabeça e minha língua, né? Se não pensar, não funcionam as palavras. Tem pessoa que não pensa e aí também não sabe nem o que fala. Tem que haver harmonia entre os pensamentos, a fala, enfim, os gestos, né? Tem que haver harmonia. Assim é o corpo de Cristo. Os nossos nomes, aqui diz que está escrito no livro da vida.
Lá no céu não vai haver divisão, né? Vai haver um cantinho do céu para o Ronaldo, outro cantinho para mim, lá no outro canto. Já pensou se fosse assim? Seria muito feio o céu, né? Já pensou? Um cantinho lá para um? Não. Nossos nomes estão escritos no livro da vida. E aí ele diz o que deve marcar a diferença desse crente que anda em harmonia. A marca está no versículo 4. Olha comigo. Versículo 4, ele diz assim: alegrem-se sempre. Outro mandamento dele. Primeiro ele mandou, fique firme. Quer dizer, não haja então desarmonia. Mas quando está em harmonia e está firme, o que acontece? Vai haver alegria. Já pensou? Alegria. E Paulo aqui ele fala de alegria com 3 características. Primeiro, ele está falando que a alegria aqui é uma ordenança e não uma opção. Ele diz, alegrem-se. Está mandando. Ele diz assim, talvez vocês se alegrem, como se fosse uma opção. Não, ele está mandando. Então, deixar de ser alegre é desobedecer a palavra de Deus. Você já pensou na seriedade disso? Deixar de ser alegre é estar em desobediência com a palavra de Deus. Porque mandamento, alegrem-se, não é uma opção. Se fosse uma opção, então logo a gente poderia dizer assim, não, eu posso ser. E a gente até canta, não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Por isso o quê? Por isso eu canto. Canto o quê? Glória e aleluia. O Evangelho trouxe alegria para nós, irmãos. O reino de Deus é reino de alegria. O fruto do Espírito é de alegria. O Evangelho é de alegria, o fruto do Espírito é de alegria, o reino de Deus é de alegria, e a ordem de Deus é essa: alegrai-vos. Fiquem firmes, vivem em harmonia e alegrem-se. São conselhos do apóstolo Paulo a uma igreja amada. Essa alegria, irmãos, ela é ultra circunstancial, quer dizer, não é de vez em quando você tem que se alegrar. Independe da situação. Ele diz sempre. Sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Agora, essa alegria também ela é cristocêntrica. É no Senhor. No Senhor. Tem gente que se alegra, quer se alegrar só. Tem gente que se alegra até com o azar dos outros. Eu nunca vi como a pessoa dá risada quando vê alguém tomar um tombo, tropeçar e cair. É tão engraçado. Acho que um dia eu falei, não, isso aí está errado. A pessoa caiu um tombo, alegrar porque os outros caiu? Está errado? A gente tem que alegrar sempre no Senhor. Bom, aí ele vai para o versículo 5. Eu estou lendo Filipenses, capítulo 4, fazendo um comentário aqui dos conselhos ou exortações de Paulo a uma igreja amada. No versículo 5 ele diz, seja a vossa equidade. Tem uma versão que diz, seja a vossa... Como é que diz a sua versão aí no versículo? Moderação. E a tua versão? Versículo 5. Seja amado com todos. Você vê que essa é uma frase que tem muita alteração de versão uma para outra. Moderação, equidade, amabilidade. Na verdade é o seguinte, o que ele está dizendo aqui? O apóstolo Paulo, ele fala da nossa necessidade de nós cuidarmos do nosso interior. Se você cuida do seu interior, as relações externas, não é fácil todo dia você ser alegre. Todo dia você ter um sorriso. Então ele está falando, olha, cuidem a moderação, o controle do nosso temperamento,
do nosso interior. O crente não pode ser uma pessoa explosiva. O crente não pode ser uma pessoa vingativa. O crente não pode ser uma pessoa destemperamentada. O crente tem que ser o que o irmão Giovanni leu aqui, sal, na medida certa. As palavras precisam ser controladas como o tempero. Você já pensou a moderação, o desequilíbrio? Se você não é moderado no sal, hein, Maneide? Quando a gente enche de sal a comida, manifesta na hora. Você bota a comida na boca que ela está salgada. Você fala, meu Deus, que comida salgada. Manifesta. Ele está dizendo assim, ó, seja você internamente bem temperado. Equidade é isso. Você precisa ter o caráter. Ele está dando conselhos. São conselhos. Então, essa palavra aqui, moderação, na nossa língua, ela é muito rica. Ela é muito rica. E esse vocábulo que aqui é colocado, como é que diz a versão aí que você está em mão? Amabilidade, né? 5. Seja amável com todos. Tratar bem, é aquilo que o irmão lá queria, um abraço, uma atenção, é a qualidade de quem sabe, então, fazer isso com equilíbrio. Seja amado. Por quê? Porque ele diz aqui, perto está o Senhor. Deus anda junto conosco. E Ele sabe como nós devemos andar. Quem anda com Deus não vive assim destemperado. Não vive assim desequilibrado. E ele vai continuando. Agora, versículo 6, ele dá outro conselho. Não estejais ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, irmãos, é resultado de você olhar para os problemas ao invés de olhar para Deus. Quando nós olhamos para o problema, a gente fica ansioso, a gente chora. Por quê? O problema aparece, a gente entristece. Pode olhar. Você olha para a sua dificuldade do mês, você fica ansioso. Quando é que a gente fica ansioso? Quando você olha para o problema em vez de olhar para Deus. Aí você fica ansioso. Quando o Ronaldo está lá trabalhando, aí, meu Deus, que hora você termina o seu serviço? Para. 18 horas. Mas vamos supor que você está num lugar que vai demorar 3 horas para você chegar. Já na hora dá uma ansiedade. E já pensa assim, eu vou pisar nesse carro aqui. Olha onde vem o problema. A ansiedade, ela tira-nos da condição do equilíbrio, daquilo que Paulo vem dizendo aqui, de nós andarmos nessa condição de harmonia, nessa condição de estarmos com a amabilidade, com essa equidade, da condição de ser alegre sempre. A ansiedade, ela é um ladrão que rouba de nós a paz. Por que ele diz então aqui, não estejais ansiosos por coisa alguma? Porque a ansiedade, ela vem também, por quê? Por conta de relacionamentos quebrados. Quando feriu alguém, a gente fica preocupado. Eu tenho uma preocupação muito grande, sou até ansioso com isso. Eu estou indo em reunião agora, muito séria, irmãos. Muito séria. Estamos orando sobre o futuro da igreja de Maringá. Passamos por problema. Ficamos até madrugada conversando. Dizer que eu não fico ansioso? Célia? Nem um pouquinho, né? Só Deus sabe, irmãos. Só Deus sabe a nossa responsabilidade sobre a igreja, na nossa cidade, e relacionamentos que foram quebrados, pessoas que estão feridas.
Pensa que é fácil, irmão Jonas? Você já pensou como é isso? Provoca em nós, meus queridos, dificuldades, mas eu fico olhando para a palavra do Senhor. Nós não podemos, irmãos, viver ansiosos. Estamos procurando o melhor caminho, o melhor jeito, a melhor forma da nossa igreja não sofrer essas preocupações assim. Não sofrer. Já está sofrendo. E nós estamos orando. Quantos estão orando pela igreja em Maringá? Graças a Deus. Continue orando, meus irmãos. A ansiedade, irmãos, ela é resultado dessa preocupação grande, né? Na verdade, ele vem dizendo isso desde ali do capítulo 3, versículo 19. Ele já vem dizendo isso, né? Falando de pessoas que comem bastante por conta da ansiedade, mas não vamos entrar. Qual é o remédio disso tudo? Olha o versículo 6. Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas pela oração e súplica e ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Interessante que aqui manda você apresentar todos os seus pedidos. Sabe aquele pedido assim: Senhor, eu estou precisando de um sapato. Senhor, eu estou precisando... É até isso. É todos os teus pedidos. Despreocupe. Ao invés de olhar para os problemas, olhe para aquele que tem a solução do problema e que te dá vitória, em nome de Jesus Cristo. Você está recebendo essa palavra nessa noite? Diga graças a Deus. Aleluia. É conselhos do apóstolo Paulo, e ele fala que da oração como um remédio. Paulo diz, então, a razão por que nós devemos orar. Nós precisamos adorar a Deus quando nós oramos, irmãos. A oração, ela realmente traz a cura para as nossas preocupações. Precisamos colocar todas as nossas preocupações diante de Deus. Nós apresentamos as nossas necessidades enquanto oramos. Enfatizamos que isso aqui é chamado de petição, pedido. Tiago diz que vocês não têm nada porque vocês não pedem. Pedi, batei, buscai. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 13, que tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Quantos creem nessa promessa aqui? Ele disse tudo. Pode marcar essa promessa, querido. João 14, versículo 13. Tudo que você pedir. Jesus ensinou isso. Minha esposa gosta muito desse versículo. Mateus 7, versículo 7. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Batei, batei, e abrir-se-lhe-á. Porque quem pede, o que acontece? Recebe. E quem busca, o que acontece? Encontra. É resposta. Paulo está dando conselhos aqui, e eu vou terminar. Eu queria falar mais, mas não dá tempo. Graças a Deus que não dá tempo. Ele termina no versículo 7 dizendo assim: a paz de Deus. Isso aqui é a bênção, irmão, recebida da oração. A bênção recebida da oração é a paz. Você já levantou do momento da oração assim, que se levanta, que parece assim, que dá até um alívio assim, ó. Puxa, não é bom orar? Quando você levanta assim, ó, aquilo ali chama paz. Quando você percebe, puxa, foi bom abrir o coração para Deus, foi bom buscar ao Senhor. A bênção de tudo isso, de ficar firme, de se alegrar, de buscar não andar ansioso, de sempre orar, é a paz. E o que ela faz? Ela guarda o coração.
Mas o que eu acho interessante é que não fala só o coração, guarda também os pensamentos. Ó, sabe por que eu escolhi falar essa palavra hoje aqui? Porque eu quero orar a vitória de Deus sobre os teus pensamentos. A gente tem pensado muita coisa errada ultimamente. E isso é problema. Uma pessoa chegou para mim e disse assim: a igreja virou um fracasso. Eu falei: não é possível que eu estou ouvindo isso. Tem gente que o esporte predileto dele é tacar pedra na igreja. Não, querido, o nosso pensamento tem que ser cuidado. E Paulo vai dizer aqui, ó, como deve ser o nosso pensamento, no versículo 8, ó. Em primeiro lugar, ele diz que é para você pensar tudo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro. Você deve pensar assim: não vou ouvir aquilo que se falou porque eu não sei se aquilo é verdadeiro. Porque quando você ouve uma coisa que não é verdade, também gera ansiedade. Também gera ansiedade. Tem que ouvir tudo que é verdadeiro. Ele diz ali, mas tudo que é respeitável. Tudo que é respeitável. Irmãos, nós temos uma consciência. Nossa mente, por exemplo, você nunca pensa em entrar aqui na igreja, já entrar derrubando tudo, porque é um lugar de respeito. Tudo que é respeitável, teu corpo é respeitável. Todo dia você não pensa assim: vou pentear meu cabelo direitinho, vou vestir uma roupinha boa. Tudo que é respeitável, pensa em coisas boas. Acordou de manhã, arruma a cama direitinho, escova os seus dentinhos, passa um perfuminho, pensa nisso. Olha para o Senhor que te deu vida, te está dando saúde, está dando aí alegria. Pense nisso, em tudo que é respeitável. Ele diz: tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Oh, meus irmãos, deve ocupar os nossos pensamentos. São 7 áreas que ele vai falar aqui. Tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, nisso ocupe o vosso pensamento. É assim. E no versículo 9, para terminar agora: ponham em prática tudo que vocês aprenderam. Olha, ele ensina, mas é preciso praticar. Ele ensina, mas é preciso fazer. Então, nós vamos ficar de pé agora, agradecermos a Deus por esse culto e porque o Senhor nos orienta a viver uma vida vitoriosa na sua presença. Você recebe a bênção da vitória sobre a tua vida? Você tem vitória, declare isso sobre a tua vida: eu sou mais que vencedor. Eu vou enfrentar a dificuldade, pensando sempre nas coisas que são de cima, viver sem ansiedade, sempre estar em oração, porque o nosso Deus vai nos abençoar. Muito obrigado, queridos, que nos trouxe uma palavra hoje aqui. Eu vou então, como o Ronaldinho começou essa parte da mensagem, nosso presbítero Ronaldo vai orar agora, pedindo a bênção sobre todos nós e nos ministrando a bênção apostólica, em nome de Jesus. Oramos a Deus. Pai eterno, mais uma vez, Senhor, te agradecemos, ó Deus, por este momento que estamos na tua presença, Senhor. Ó Deus querido, nos acompanha, ó Pai, aos nossos lares, nos levando em paz, nos dando uma noite, Senhor, tranquila de descanso, ó Deus. Pai querido, eu quero apresentar aqueles que não vieram ao culto hoje, Senhor. Aqueles que por algum motivo, Senhor, de trabalho, de estudo, não puderam vir, Senhor. E aqueles que não quiseram vir, Senhor. Ó Pai amado, alcança estas vidas, Espírito Santo de Deus, e dá a bênção, Senhor, sobre a vida deles, ó Pai. Convence eles, ó Pai, da tua palavra, do teu querer, Senhor, da tua vontade. Pai, une a tua igreja, Senhor. Perdoe as nossas falhas, Senhor, e abençoa o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, derrama da tua graça. Quebra todo laço, Senhor, tudo aquilo, Pai, do que impede, Senhor, o crescimento da tua obra, Jesus. É o que eu te peço nesta noite. E cura os enfermos, Senhor. Aqueles que estão doentes, enfermos, Pai. Derrama do teu poder e da tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. E nos dá a vitória. Em nome de Jesus. Estenda tuas mãos,
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, e todos nós dizemos amém, em nome de Jesus.